ferida da injustiça nasce geralmente na infância, quando a criança foi exigida demais, ela foi comparada, ela foi criticada e não reconhecida por aquilo que era, apenas por aquilo que fazia. Também quando ela foi injustiçada, que ela teria feito algo e que ela não tinha culpa. Então veja bem, a criança foi exigida demais. É aquela criança que com 5, 6 anos, vamos olhar para a história dos nossos pais. Os pais iam para a lavoura e deixavam a criança de 5, 6 anos cuidando dos outros irmãozinhos. Ela se sentiu o que? Inconscientemente, se sentiu injustiçada, porque deram para ela uma tarefa pesada demais pela idade. Então ela se sentiu o que? Injustiçada. Quantas histórias eu ouvi de pais e mães que saíam e diziam, às vezes crianças até maiorzinhas, mas diziam assim: quando eu voltar da roça, do trabalho, eu quero a casa arrumada, o almoço feito, o arroz cozido, feijão esquentado, fogo aceso. Aquela criança, ela pulou etapas na vida dela. Criança, para ser criança, é para ser tratada como criança, brincar e não fazer atividades de adultos, né? Então ela se sente injustiçada. Também aquela criança que foi criticada demais e não reconhecido por aquilo que ela era, mas só por aquilo que ela fazia. Aquela criança que cresceu nunca recebeu um elogio, só quando ela fazia alguma coisa boa. Ah, ela tirava uma nota boa, ah, parabéns, mas não fez nada mais que por obrigação. Quem aqui já não ouviu isso? Enfim, fazia algo bom, então até ela se sentia elogiada. Então ela cresce acreditando que o valor que ela tem está naquilo que ela faz e não naquilo que ela é. E assim ela leva essa crença para a vida adulta. Ela acredita que ela só vai ser alguém se ela tiver um bom salário, se ela tiver uma boa profissão, se ela tiver um carro bom, se ela vestir roupas boas, se ela tiver uma boa aparência. Mas é um engano. Isso são coisas. Na verdade, o nosso valor está em quem nós somos como seres humanos, como pessoas, independente dessas outras coisas. Então, essa criança, ela aprendeu que para ser amada ou valorizada, precisava ser perfeita, controlada, forte, sem erros. Porque se ela foi muito criticada, muito julgada, muito cobrada, ela cresce acreditando que ela tem que ser perfeita, ela não pode errar nunca na vida adulta. Então é aquela pessoa que vai ser perfeccionista demais na vida adulta, crítica demais, sempre se culpando, né, por aquilo que ela carregou desde a infância. E isso gera uma desconexão com o próprio sentir e cria uma máscara de pessoa justa, correta e exemplar. É quando a criança é acusada de algo que não fez, apanhou por aquilo que não fez. Muitas vezes ainda são punidos ou repreendidos quando tentam se defender, contando sua versão, né? Aquela criança que foi, às vezes, abusada, né? Geralmente em situações em que a mãe se separa, o pai se separa, e a criança vai morar com um dos pais, ou o pai ou a mãe. O pai, geralmente a mãe, leva um namorado, ou o namorado da mãe abusa da criança. A criança um dia vai, depois de tanto ensaiar, vai contar para a mãe ainda diz que é culpada, ou eu não acredito em ti. Quantas e quantas e quantas histórias eu já tenho ouvido disso. Então ela se sente o quê? Injustiçada e ainda rejeitada. Porque além do abuso que ela sofreu, da violência, a mãe abandonou, a mãe ainda a rejeitou, deixou de acolher. Então, por dentro, ela carrega um vazio, a dor de nunca se sentir suficiente, de se achar que precisa sempre fazer algo para se sentir que é reconhecida. Então, essa ferida, ela acontece também quando um irmão é tratado de forma diferente. É o pai que prefere um dos irmãos, é a mãe que prefere o outro. E a criança, ela se sente o quê? Injustiçada. Gente, isso é muito frequente, muito frequente.
Geralmente, isso passa de geração em geração. E às vezes tu vai falar, a mãe vai dizer, não, eu amo meus filhos, tudo igual, é mentira. Eu eduquei todos igual, mentira. Cada filho é educado de uma forma, porque são em épocas diferentes que a gente cria nossos filhos. O emocional, a estrutura, o amadurecimento dos pais é diferente em diversas etapas. Então a gente não educa da mesma forma, e os filhos, eles captam tudo isso. Então a mensagem que a criança que se sente injustiçada, que ela entende é a seguinte: estou sempre errado e os outros estão sempre certos. Se eu tentar me defender é pior, então é melhor eu aceitar tudo e ficar quieta. Ela acha que ela não adianta mais nem tentar. Sempre que ela tentou, não deu certo. A criança sente que seus pais não confiam nela e isso reforça o sentimento de rejeição. Então, por dentro, essa criança, que agora já se tornou adulto, mas nós carregamos dentro de nós aquela criança que a gente foi um dia. Aquelas experiências que não foram curadas, a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça, continua vivas, a gente diz, dentro da nossa criança interior. E na vida adulta, as nossas decisões, os nossos comportamentos, tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes é guiado não pela pessoa adulta que nós nos tornamos, mas por aquela criança que ainda continua ferida dentro de nós. Então, por mais que esse adulto se esforce, há sempre uma sensação de não pertencer completamente aos grupos, à família, à sociedade. E isso acontece porque ela acredita que ela só será aceita se ela continuar fazendo tudo certo. Então é aquela pessoa que se cobra o tempo todo. Se eu fosse diferente, as pessoas me aceitariam melhor, as pessoas gostariam de mim, me gostariam mais de mim. Se eu não errasse tanto. Então é sempre uma culpa muito grande. E com o tempo essa cobrança interna gera essa culpa. Culpa por falhar, culpa por sentir raiva, culpa por não dar conta de tudo, culpa por não ser tão boa quanto gostaria. E essa culpa é o reflexo da dor antiga de não ter sido valorizada por apenas existir, mas sim pelo que ela fazia. Então ela guardou, essa culpa vem desde a infância. Gente, o sentimento de culpa é muito presente na vida dos adultos hoje. Quantas mulheres que me procuraram dizer, eu sinto culpa de tudo. Culpa de tudo. E essa culpa ela começou lá na infância. Meus pais se separaram e não consegui fazer nada para evitar. Culpa. Meu pai foi embora e não consegui fazer nada. Culpa. Eu via meu pai batendo na minha mãe, eu queria ir lá separar, mas eu não tinha força, eu era uma criança. Culpa. Tudo gera culpa. E essa culpa ela vai trazer, depois eu vou explicar, uma crença de não merecimento, autossabotagem na vida adulta. Tudo começa na infância. Então ela se sente desvalorizada, porque ela só se sentia valorizada quando ela fazia algo bom. Quando ela errava, ela era criticada, enfim. E quais são as consequências dessa ferida da injustiça na vida adulta? É aquele perfeccionismo que eu falei, a pessoa quer fazer tudo certo, não tolera errar, se culpa muito quando erra, ou então ela é muito rígida emocionalmente, aquela pessoa muito dura, né? Ela aprendeu a ser dura demais.